Sejam bem-vindas, mulheres reconciliadas, a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 pontos, 5 coisas que o feminismo roubou da mulher. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever, compartilhar esse vídeo com uma amiga e dar o seu like nesse vídeo, deixar um comentário, tá bom? Para que você possa estar recebendo notificações de quando eu postar um conteúdo novo. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre 5 pontos que o feminismo roubou da mulher. Nós sabemos que o feminismo, ele tem tirado da mulher muito a sua personalidade, tem roubado da mulher a identidade dela, né? Tem desfigurado aquilo que o Senhor criou para a mulher ser com propósito. O feminismo, eu sou cristã, a minha cosmovisão é cristã, então todos os vídeos que você ver aqui no meu canal é com cosmovisão cristã, porque é minha regra de fé e prática. Então eu já adianto a você que está aqui assistindo, talvez você caiu aqui nesse vídeo, talvez de paraquedas, mas eu deixo claro isso para vocês que a minha cosmovisão é cristã. Então, tudo que eu falar aqui é com base bíblica, tá bom? Com base na minha fé. Com o tempo de estudo, eu tenho percebido que a mulher, ela se afastou muito de Deus, né? A gente sabe que desde o pecado, desde a queda, houve essa ruptura entre os relacionamentos do homem com Deus, né? Do homem com o seu Criador. E o feminismo, eu digo que ele é a serpente que ecoa até hoje no ouvido da mulher. E quero deixar um parêntese aqui também. No dia 29 de agosto, ainda este mês, eu vou estar fazendo aqui uma live no meu canal falando justamente sobre esse tema, a serpente que ecoa no ouvido da mulher. Eu já quero te fazer esse convite para você estar aqui comigo no dia 29 de agosto, às 8 horas da noite, aqui no meu canal do YouTube. O que nós estamos vivendo, o que a mulher tem vivido, é muita sede mesmo de Satanás tirar a mulher da sua posição, tirar a mulher do seu propósito, tá? E a serpente, ela tem ecoado até hoje nos ouvidos das mulheres, disfarçado, né, trajada com o feminismo. E o Senhor criou nós mulheres para glorificar o nome dele. Somos imagens e semelhança do Senhor. Para o primeiro ponto, a doçura. O feminismo roubou da mulher a doçura, tá? A mulher, ela é intrínseco da mulher ser mais para as relações, ser mais para os relacionamentos, serem mais afetivas, né? Elas são mais para dentro do lar. É aquela que traz ali a doçura, né? A mulher que traz ali a delicadeza dos relacionamentos, ela é mais gentil. E o que nós temos visto, né? O feminismo, ele tirou essa doçura. A doçura que eu digo não é ser uma mulher boba, não é isso, ser uma mulher que diz sim para tudo e para todos, não é nesse ponto. Mas a mulher, ela tem ali delas a gentileza. E que nós temos visto mulheres sendo brutas, né? Que não é da característica, da personalidade da mulher. A mulher é mais gentil, ela é mais educada, né? Ela tem a capacidade de trazer ali aos ambientes uma organização, uma leveza. Então o feminismo tem roubado a doçura das mulheres. As mulheres têm ficado muito mais agressivas, as mulheres têm ficado muito mais autoritárias, as mulheres têm ficado muito estressadas também, né? Por conta da jornada dupla, que é um tema bem extenso para a gente estar falando, né? Então a gente vê que a mulher, ela tem perdido essa doçura justamente por esta luta incansável de ser igual ao homem, de ter as mesmas coisas que o homem. Jordan Peterson vai dizer que a nossa sociedade, a nossa geração está tão preocupada em provar que as mulheres são tão capazes de provar, né, que podem fazer as mesmas coisas que os homens fazem, sendo que elas perdem a sua singularidade quando elas focam em provar que são capazes de fazer aquilo que os homens fazem. Mas as mulheres não foram criadas para fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Elas foram criadas para fazer aquilo que
o homem realmente não pode fazer, e é nisso que difere a mulher do homem. Então a mulher tem perdido a sua doçura, porque ela tem tentado ser como o homem, né? Tem tentado ter as características que não pertencem da mulher. Então nós temos visto mulheres muito brutas, agressivas. Então o feminismo, ele roubou a doçura da mulher. E a segunda característica que o feminismo roubou da mulher foi o prazer na maternidade. As mulheres, elas não têm sentido prazer em ser mãe. O livro da Edith Stein, que é A Mulher e a Graça da Sua Missão, alguma coisa assim, diz que as mulheres, elas foram, por graça, né, criadas justamente para gerar. Tá? O corpo feminino é todo preparado para uma gestação, para gerar uma outra vida, né? E o feminismo, ele tem roubado esse prazer da mulher, que é da sua natureza. A mulher nasceu com essa capacidade de gerar. Então, as mulheres, por essa luta constante de igualdade, elas não têm sentido prazer na maternidade. Elas não querem ter filho em busca de objetivos, muitas das vezes, egoístas, para alimentar os seus próprios prazeres. Porque a maternidade, sim, é verdadeiro que a maternidade, né, ela nos limita por um tempo, mas isso é natural. Porque o Senhor nos confiou ali uma missão de educar, de gerar uma nova vida. Então, as mulheres, elas esquecem que a maior missão também que foi entregue, né, às mãos, ao ventre e às mãos dessa mulher, é gerar uma vida e educar esta vida para uma futura geração, moldar o caráter dessa criança, entendendo que não pertence a ela, mas sim ao Senhor que confiou em suas mãos. Então, isso é uma oportunidade única. Só duas pessoas podem gerar. Deus, quem dá a vida, que trabalha unicamente com a mulher, que é o portal, o útero é o portal para trazer ao mundo uma nova vida que Deus quer que venha. Então a mulher tem perdido o prazer na maternidade, tem enxergado muitas das vezes os filhos como um fardo, como um peso, tá? E quando a gente vai olhar para a Bíblia, né, lá em Gênesis, lá em Êxodo, melhor dizendo, quando é dada uma ordem para que as parteiras, elas matem os meninos antes mesmo de nascer, se fosse menino era para morrer, a gente vê ali também que é uma batalha espiritual, tá? Satanás tem usado situações, pessoas para não permitir que crianças nasçam. Criança é um presente do Senhor, então vem tentando fazer de tudo para que as crianças não nasçam. E aí a gente vai ver também que as parteiras, elas poupam a vida desses meninos, né, dos meninos. E aí elas temem a Deus e Deus concede, olha que lindo, Deus concede, por elas temerem a Deus e poupar a vida das crianças, Deus abençoa essas mulheres, dando para elas as suas próprias famílias. Sifrá e Puá, as parteiras, elas receberam de presente do Senhor suas próprias famílias. Ou seja, você vê que a maternidade é um presente do Senhor. O Senhor poderia dar para elas como recompensa status, reconhecimento público, mas o que o Senhor decidiu dar para essas mulheres, para essas parteiras, suas próprias famílias? Segundo os feministas, a maternidade é um atraso na vida das mulheres. A Chesterton vai dizer que a maternidade é o trabalho. E aí as mulheres estão querendo sair para conquistar status, visibilidade fora, né? O homem, essa é a característica do homem. O homem deixa sua marca fora. Isso eu já falei até lá no portal das Mulheres Reconciliadas, se você não é aluna e se você tem interesse de fazer parte do portal, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você estar fazendo parte, porque lá eu falo com mais profundidade essa questão da mulher ser mais para dentro, né, e deixar sua marca dentro. O terceiro ponto que o feminismo roubou da mulher é o direito de ser amada. A Bíblia vai dizer que nós mulheres somos mais sensíveis. A Bíblia também diz que que o marido,
ele deve amar a sua esposa. E aí, o que nós temos visto as mulheres não querendo muitas das vezes ser amadas, não se permitindo, né, melhor dizendo, serem amadas. É uma obrigação do marido amar a sua esposa, porque a Bíblia nos ordena os maridos que amem as suas esposas. Se Deus diz para os maridos amarem suas esposas, é porque Deus sabe que a mulher, ela anseia por isso. A mulher, ela precisa, a mulher é mais emocional, isso tem a ver com a criação. É só você olhar para a criação. Ela foi tirada do lado da costela, ela foi tirada da costela, foi feita do lado do marido, ela foi feita do lado de dentro do jardim, então a mulher é mais para dentro. Então o feminismo tem roubado da mulher o direito dela ser amada. As mulheres, elas estão muito independentes, elas dizem que não precisam de homem para nada, mas a gente vê mulheres infelizes, porque para elas a liberdade é ter vários romances, vários parceiros, com a finalidade de ser livre e feliz. Só que quando a gente vai ver, essas mulheres, elas estão infelizes, porque elas estão buscando de forma errada aquilo que já vem da essência da mulher, de ser amada, de ser cuidada. Então elas têm ficado tão agressivas, tão independentes, que elas têm perdido o direito de ser amada, porque elas mesmas se colocam nessa posição, dizendo que não precisa de homem, que são capazes, independentes. Gloria Steinem, se eu não me engano, ela vai dizer que a mulher precisa tanto de um homem como um peixe precisa de uma bicicleta. Ou seja, ela está dizendo que a mulher não precisa de homem para nada, que é inútil a presença do homem. Só que, na verdade, todo excesso revela uma falta. Então, esse excesso das feministas revela uma falta. Eu acredito sim que isso é verdadeiro, que existem mesmo homens que eles distratam as suas mulheres, não respeitam as suas mulheres, né? Não respeitam a mulher, mas nós não podemos dizer que todos os homens são assim. Não são todos os homens assim. Os homens não são todos iguais, tá? Então, quando a mulher se coloca nessa posição de dependente, de não deixar o homem ser cavalheiro, de não deixar, porque as mulheres, as feministas pensam que se o homem abrir a porta do carro para elas se ofendem, entendendo que como se fosse uma mensagem do homem dizendo que elas são incapazes até mesmo de abrir uma porta. Então, elas não se permitem serem amadas. E a quarta coisa que o feminismo tem roubado da mulher é a sua identidade. E aqui esse é o mais perigoso, porque a identidade, ela vai refletir em todos esses que eu falei, né? Quando a mulher, ela perde a sua identidade, ela se perde, porque ela já não sabe quem mais ela é, ela sai buscando coisas aleatórias, vai buscando qualquer coisa para poder suprir o vazio interno. E aí ela perde sua identidade por lutas que não são, vamos dizer assim, a gente sabe, como eu já falei, a gente sabe que existe, né, homens que realmente maltratam mulheres, a gente não tá aqui dizendo que isso não existe, mas a mulher, ela não precisa se apegar a essas pautas políticas e ideológicas para afirmar a sua identidade, para gritar a necessidade de ser ouvida e de ser aceita. Cristo já fez isso. Cristo deu a sua identidade, mulher. Eu tenho uma identidade em Cristo, você tem uma identidade em Cristo. Nós não precisamos nos apegar a pautas políticas e ideológicas para poder ter validação. Lembra das filhas de Zelofeade, lá em Juízes, se não me falha a memória? Elas tinham perdido a propriedade, o pai morreu, não tinha deixado filho e só tinha mulheres, e essas mulheres, elas se posicionaram. Você vê, elas não foram mulheres que aceitaram tudo, né? Porque a doçura, né, não tem a ver com o que você aceitar tudo, dizer sim, sim, sim para tudo. Não é isso. Mas é você saber se posicionar,
sem precisar militar. Elas se posicionaram e falaram: meu pai morreu e não tem filho homem. Mas elas eram filhas desse pai. Então elas foram no lugar certo. Elas foram aos pés do Senhor. E o Senhor deu ali para elas o direito, e por conta dessas mulheres que se posicionaram em Deus, que foi ao lugar certo, elas receberam direito à herança e propriedade, e Deus também ali fez uma nova lei, dizendo que elas poderiam casar com quem elas quisessem, desde que fosse da mesma tribo. Então elas poderiam escolher o marido que elas fossem casar. Então, às vezes, as mulheres estão perdendo muito a sua identidade porque elas não sabem quem elas são em Cristo. Elas estão perdidas. E aí a gente vê atrizes, né, perdendo a sua característica física, ficando feia por conta de uma militância. Umas ficam assim, pintam o cabelo. Isso é uma pirraça, vamos dizer assim, que é uma pirraça. Elas têm tentado chamar a atenção de uma forma pirracenta. Porque criança que faz isso, né? Bate o pé, faz pirraça, faz coisas que não deve, numa tentativa de chamar a atenção. E essas mulheres têm perdido a sua identidade, tentando chamar a atenção ao ponto de modificar a sua aparência física. A mulher ela carrega a pureza, a beleza, né? E o diabo tem descaracterizado até a aparência da mulher. Então ela tem perdido a sua identidade, que é algo que para nossa identificação, né? Quando você tira ali a sua carteira de motorista, o seu RG, tem a sua digital, a sua foto, que é para apresentar quem você é, e você é uma mulher formada e criada por Deus para glorificar o nosso Senhor e nosso Criador. Você criou com um propósito, e essa militância tem feito as mulheres saírem desse propósito. Elas cada vez mais têm se afastado de Deus e perdido a sua identidade, porque o pecado fez isso, nos separou o homem de Deus, quebrou ali a comunhão que Deus tinha ali, o relacionamento com o homem. E se nós não nos submetermos em obediência ao nosso Criador, se nós não nos submetermos a Ele, vamos ficar mais longe do Senhor e mais perdidas e sem identidade. E nós vamos para o último ponto aqui, que é a leveza. O que o feminismo também tem roubado da mulher é a leveza. A mulher, ela tem esse dom, esse chamado de ser uma pacificadora, de ser auxiliadora, porque ela foi formada para auxiliar, para estar lhe ajudando, né? E a mulher, ela tem essa capacidade de trazer a harmonia ao lar, ao ambiente, onde ela passa, essa leveza. E o feminismo tem roubado essa leveza da mulher, porque as mulheres que lutam pelo feminismo, né, segundo elas, por direitos iguais, elas conseguiram tantos direitos iguais que hoje elas têm jornada dupla, né? Elas trabalham fora, elas trabalham dentro de casa e querem fazer acontecer, provar que pode isso e aquilo, e tem se tornado mulheres cansadas, mulheres pesadas, mulheres de olhar pesado mesmo, porque o feminismo tem roubado essa leveza da mulher. Então nós estamos vendo as mulheres frustradas, porque em busca de uma constante liberdade, elas são aprisionadas, porque elas não entenderam que a verdadeira liberdade não está em você se posicionar a pautas políticas e ideológicas, onde mais descaracteriza a mulher, aonde mais afunda a mulher do que a levanta, né? As mulheres, elas podem sim e devem se posicionar. A mulher tem uma voz sim, mas não é esse tipo de voz que você tem acreditado que tem que ser. Não é esse tipo de voz autoritária, agressiva, pesada. Não é esse tipo de voz. A mulher, ela tem voz quando ela se posiciona em Deus. A gente vê Débora, a gente vê Abigail. Abigail, ela se posicionou, ela teve uma voz. A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita, uma mulher sábia.
mas ela soube se posicionar. Jael, gente, você sabe o que Jael fez? Jael, ela foi com uma estaca ali dentro da sua própria casa. Então não é uma mulher, não é pra você ser, não, a mulher não é pra ser uma mulher xoxa, que não sabe dizer não pra nada. Não é isso, é você saber se posicionar com sabedoria e saber a hora certa de agir. Então a mulher tem perdido essa leveza porque ela tá todo tempo querendo ser como os homens, igual aos homens. Essa luta é incansável das mulheres, porque a Bíblia vai dizer que quando a mulher e o homem pecam, as consequências que o Senhor deu para a mulher foi que o desejo dela seria para o marido e este dominaria. Então elas estão sofrendo a consequência do pecado. E a solução, Deus nos uniu, mandou seu Filho Jesus Cristo para por meio de Jesus Cristo, nos reconciliar com Deus. Por isso que eu falo, mulheres reconciliadas. Vamos nos reconciliar com o nosso Criador, com o nosso Senhor, que nos criou com um propósito. E nos reconciliar com nós mesmas, porque nós não precisamos provar para o mundo que somos capazes. Nós apenas precisamos nos posicionar em Deus, porque Deus nos deu uma voz. E acredite você não, isso é muito mais espiritual do que nós pensamos. Porque tudo aquilo que Deus cria, que Deus diz que é bom, que é justo, que é belo, Satanás vem tentando deturpar, desconfigurar. Porque ele não é a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos. Então ele quer desconfigurar a imagem de Deus. Então nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê um coração submisso a Ele. E um coração obediente para andar na palavra dEle. Porque quando nós nos submetemos a Deus, conhecemos a palavra dEle, nós vamos saber o caminho, a forma de agir e de revogar os nossos direitos. Compartilhe esse vídeo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.